Olá, hoje, quinta-feira, 19 de maio, vamos conferir os destaques desta edição. Ato público em defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS. Audiência pública promovida pela Associação Paulista dos Aposentados de Cartórios Extrajudiciais, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Vamos conferir agora as aprovações em plenário de ontem, quarta-feira, dia 18 de maio. Os deputados aprovaram em sessão ordinária o projeto de lei 123 de 2016, de autoria do governo do estado, que altera 3 legislações do próprio executivo. A lei 13.270 de 2008, para a utilização de saldo de 210 milhões de dólares de operação de crédito destinados à linha 5 Lilás do metrô, que passa a ser utilizado na expansão da linha 4 amarela, trecho Largo 13. Altera também a lei 14.790 de 2012, direcionando recursos no valor de 204 milhões de dólares para a construção das barragens de Pedreira e Duas Pontes para atender a demanda da crise hídrica no estado. Por fim, altera a Lei 15.857 de 2015, ampliando recursos do projeto Nova Tamoios, Contornos Norte e Sul, de 750 milhões de reais para 1 bilhão e 600 milhões de reais. A bancada do Partido dos Trabalhadores declarou voto favorável com restrição. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisa e vota 78 itens da pauta da 10ª reunião ordinária da CCJR. 71 projetos de lei foram analisados e votados, sendo 48 aprovados. Entre eles, o que deduz do imposto sobre o ICMS as doações efetuadas em ações e serviços de saúde, o que institui o Programa Estadual de Tratamento da Apneia do Sono, o que proíbe a venda do glicosímetro, aparelho que mede o nível de açúcar no sangue sem o selo do Inmetro ou do IPEM, a instalação de salas de cinema nas escolas públicas estaduais, a introdução na rede pública de saúde do procedimento chamado dessensibilização, transplante renal em pacientes hipersensibilizados, outro que determina a alimentação diferenciada a crianças e adolescentes portadoras de intolerância à lactose na merenda escolar, e o que determina o fornecimento de leite em pó para filhos de portadores do vírus HIV, e ainda o que institui nas redes públicas e privadas do Estado o estudo da dependência química e suas consequências. Durante a reunião, um projeto de lei de autoria do deputado Aldo Demarque criou polêmica entre os parlamentares. Ele foi aprovado. É um projeto de lei que proíbe a prática do proselitismo político na rede de ensino educacional do Estado de São Paulo. O proselitismo significa tentar converter alguém, atrair uma pessoa, induzir, no caso, politicamente falando, para um partido, por exemplo. A discussão política ela é fundamental. Eu acho que em toda escola tem que ser incentivado, os alunos têm que discutir política, entender de política. O que não pode é qualquer professor que tem uma posição política definida querer convencer os alunos a aderir a essa posição política. O país está numa democracia, as instituições estão consolidadas e deve, nos intervalos, no momento que não atrapalha a matéria específica, o professor ou o aluno discutir ou conversar entre ambos sobre política, sobre religião, sobre o que quiserem. O deputado Caio França, vice-presidente da comissão, presidiu os trabalhos da CCJR na ausência da deputada Célia Leão. Ele falou do desempenho da reunião. Acho que a CCJ tem a tarefa não só de fazer análise constitucional e legal dos projetos, mas acaba também entrando um pouco no mérito. Difícil você fugir disso, porque cada deputado tem uma história de vida, uma ligação ideológica. Então, nesse caso, envolver professor, que o professor Ariel é deputado, mas tem origem como professor, então acabou entrando no embate, mas acho que foi legítimo e todo mundo em alto nível. Entendo também da mesma maneira que o relator, que acho que é possível se debater política assim na escola, mas não que o professor ele tente convencer, induzir o aluno a um determinado pensamento ideológico. Entre muitas outras coisas importantes aqui, fizemos alienação de terrenos do Estado, cedendo para a prefeitura para poder fazer parque tecnológico, polo industrial, entre outras coisas. Então, uma sessão bastante extensa, mas acho que foi produtivo e vamos seguir em frente. Convocada pelo presidente da Casa, o deputado Fernando Capês, do PSDB, uma reunião conjunta entre as comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Planejamento, que aprovou nesta quarta-feira o parecer do deputado Vaz de Lima, do PSDB, favorável ao projeto de resolução 9 de 2016,
que propõe a instalação da CPI destinada a apurar e investigar o fornecimento de merenda em escolas estaduais. Agora, o PR será deliberado pelo plenário da Casa, sendo aprovado se receber 48 votos favoráveis. Por já existir 5 CPIs em funcionamento no Parlamento, há a necessidade desse procedimento para a instalação da 6ª CPI. O deputado Vaz de Lima ressaltou que o parecer aprovado poderá receber emenda de plenário quando for levado à votação, momento em que poderão ser incluídos no pedido da CPI os nomes das empresas a serem investigadas. E vamos saber agora da previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. São Paulo com tempo encoberto, possibilidade de chuva, a máxima é de 23 graus. Campinas, tempo encoberto, a máxima deve chegar aos 22 graus. São José dos Campos, sexta-feira com tempo fechado, a máxima é de 23 graus. Sorocaba, tempo encoberto, a temperatura alcança os 23 graus. Ribeirão Preto, tempo com sol entre nuvens, possibilidade de chuva. Os termômetros deverão marcar até 26 graus. Ato público em defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente fala sobre esse e outros assuntos já já. O Parlamento Paulista sediou um ato público em defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS. Vamos conferir na reportagem. Dados referentes ao financiamento do SUS, da Seguridade Social, propostas legislativas que tramitam no Congresso Nacional e medidas administrativas em análise pelo governo federal foram as questões debatidas na Assembleia Legislativa de São Paulo durante o ato em defesa do Sistema Único de Saúde. O SUS já nasceu subfinanciado, né? Uma das explicações é que ainda no Brasil a nossa competência de tributar ainda é excessivamente centralizada na União, de tal modo que estados e municípios dependem bastante, exceto os grandes estados, os grandes municípios, mas dependem bastante de transferências que a União faz constitucionalmente definidas. Então essa é uma primeira questão. A segunda questão é que a nossa estrutura tributária é bastante injusta. Então a tributação sobre produção e consumo hoje representa a metade da nossa carga tributária e isso faz com que quem ganhe menos pague mais, proporcionalmente mais tributo, porque incide sobre produção e consumo de bens que são de subsistência da maioria das pessoas. A Constituição brasileira garante acesso à saúde para todo cidadão. Enquanto o Brasil investe 3,9% do PIB na saúde, países que têm acesso universal, que é um sistema semelhante ao SUS, investem quase o dobro, 7%. Vivemos na saúde pública do Brasil uma situação paradoxal. Ao mesmo tempo que nós conseguimos nos últimos anos importantes avanços que trouxeram para a cidadania milhões de brasileiros com alguns programas que deram dignidade e atendimento, atenção, ao mesmo tempo nós convivemos com um problema crônico que se estende desde o surgimento do Sistema Único de Saúde, que é o subfinanciamento, que acaba inviabilizando e trazendo muito sofrimento pela falta de alguns equipamentos, de algumas estruturas que o povo demanda. Então, a situação da saúde pública no Brasil hoje, eu diria que é crítica. Mais crítica ainda em função de que as conquistas que nós conseguimos estruturar ao longo desses últimos anos estão sendo ameaçadas. Ameaçadas principalmente porque o contrato de 1988, que estabeleceu saúde como direito de todos os deveres do Estado, está sendo questionado nesse momento e correndo um sério risco de ser ameaçado a sua supressão. Então, o que nós vivemos hoje é um momento onde que as famílias elas desembolsam mais do que o Estado para garantir as condições mínimas de saúde, diferente da maioria dos países desenvolvidos do mundo, onde, mesmo onde não tenha sistemas universais, o Estado tem uma presença importante em garantir o direito à saúde do povo. Então, eu diria que nós vivemos um momento bastante delicado. O evento realizado no Parlamento Paulista aconteceu a pedido do Conselho Nacional de Saúde e recebeu o apoio do deputado estadual Carlos Neder, do PT.
Temos que encarar o SUS e a saúde pública como sendo um direito de cidadania, não como um valor de mercado, e são inaceitáveis as declarações dadas pelo atual ministro de que nós precisamos reduzir o tamanho do SUS, nós temos que repensar o que deve ser assumido pela esfera pública e ampliar o espaço da saúde suplementar. O que nós estamos observando é exatamente o oposto. Nós temos uma crise econômica no país, muitas pessoas que acreditaram que a saúde suplementar, os planos privados, seria uma alternativa de assistência para si e para sua família, hoje recorrem crescentemente ao SUS, e nós precisamos reforçar o caixa do SUS e não diminuir os recursos a ele destinado. E ao mesmo tempo aprimorar a gestão dentro do Sistema Único de Saúde, mas fazer isso de forma democrática, dialogando com os prefeitos, com os secretários de saúde, com os parlamentares em âmbito estadual e municipal e com as lideranças da sociedade civil que se organizam nos conselhos gestores e também em entidades que lutaram na reforma sanitária para que nós tivéssemos um sistema de saúde que é respeitado no mundo todo, um sistema público, universal e que garante o acesso e os direitos de cidadania da população brasileira. Com o plenário, Paulo Kobayashi completamente lotado, o deputado Carlos Gianazzi do PSOL presidiu a audiência pública promovida pela Associação Paulista dos Aposentados de Cartórios Extrajudiciais. O objetivo do encontro era discutir a situação dos aposentados e pensionistas no estado de São Paulo, avaliar e dar apoio ao projeto que revoga uma lei aprovada em 2015 que reduziu em 4% os repasses da carteira previdenciária. A nossa indignação é que esse dinheiro não foi dado por governo nenhum. É dinheiro juntado pela carteira desde 1949. Nunca um governo colocou um centavo na nossa carteira. E agora ele simplesmente, com uma lei que saiu na calada da noite, quebra as pernas da carteira e ele se diz irresponsável pela carteira. Isso me deixa indignado. Nós estamos aqui, pessoas idosas, que trabalharam o maior e melhor tempo das suas vidas, pensando em ter uma velhice digna e tranquila, e agora estão aí desesperados, sem dinheiro até inclusive para pagar remédios. Por conta da mudança nos repasses, a carteira vem perdendo 16 milhões de reais por mês e isso causou sério desequilíbrio nos pagamentos. Segundo a APACEG, o governo acenou com uma revisão da Lei 15.855 e, se ela não for feita, a associação deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Essa lei que veio no ano passado, a 15.855, ela realmente é uma lei inconstitucional, ela tem que ser atacada e é através de uma ação direta de constitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, que isso aí foi um golpe dentro daquele golpe que houve em 2010. Nós temos um ADIM dos cartorários, proposta pelo PSOL, que está correndo desde 2010, está com o ministro Marco Aurélio, o ministro vai colocar agora para o plenário e provavelmente nós teremos uma vitória, no mínimo parcial, porque já existe uma jurisprudência que é da carteira de previdência dos advogados do IPESP. O grupo de aposentados e pensionistas foi até o plenário acompanhar o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, que foi à tribuna pedir que a casa modifique a lei. É possível mudar de duas formas, ou com a aprovação de uma outra lei, aqui de um projeto de lei na Assembleia Legislativa, isso nós já apresentamos, já apresentei um projeto de lei para fazer essa correção, ou através de uma ação na Justiça, tornando a lei aprovada aqui, em 2015, inconstitucional, porque ela afronta o direito dos aposentados e pensionistas. E eu tenho certeza que a Justiça vai dar causa ganha para os aposentados e pensionistas. Mais previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, com sol entre nuvens, a máxima é de 26 graus. São José do Rio Preto, sexta-feira com tempo de sol, com nuvens, a máxima prevista é de 28 graus. Mogi das Cruzes, dia com tempo encoberto. A temperatura deve chegar aos 29 graus. Piracicaba, sexta-feira, terá tempo com sol entre nuvens. Os termômetros devem bater os 29 graus. A violência contra a mulher é debatida aqui no Parlamento Paulista. Você vai ver em instantes. A
Violência contra a mulher é debatida no Parlamento Paulista. Um fórum discutiu maneiras de enfrentar o problema que, na maioria das vezes, acontece dentro da própria casa. A cada 90 minutos no Brasil, uma mulher morre, simplesmente pelo fato de ser mulher. Por 11 anos, Charliane presenciou a violência doméstica. Eu, na verdade, foi minha mãe, então eu sempre lutei por essa causa da violência doméstica. Assim como ela, milhares de mulheres brasileiras vivem a mesma situação dentro de suas casas. No Brasil, a cada 2 minutos ocorrem 5 espancamentos, um estupro a cada 11 minutos e um feminicídio a cada 90 minutos. E segundo pesquisa do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por ano, 1 milhão de mulheres são violentadas e sofrem violência doméstica em seus lares e fora de seus lares. Porque também nós temos que pensar que não é só a violência no âmbito doméstico e familiar, é a violência por relações afetivas que ela tenha tido com os seus agressores. O auditório Paulo Kobayashi lotou no primeiro fórum sobre a violência doméstica e familiar no contexto religioso. Autoridades e especialistas participaram da mesa, que teve a doutora Marlene Campos Machado na vice-presidência. A gente entende que dentro das comunidades, das famílias, homens, mulheres, essa família, a gente sente o conflito que é gerado entre as famílias e a religiosidade. Porque nós sabemos da dificuldade que é quando se tem uma pessoa, o marido, que é de uma religião e a esposa resolve ter uma outra religião. Se cria um conflito muito grande. O Brasil ocupa a 5ª posição de maior número de assassinatos de mulheres no mundo. Um status negativo, com obstáculos, por vezes, silenciosos. Precisamos, sim, de políticas públicas voltadas para esse assunto, inclusive para que orientem as pessoas vítimas e até aqueles agressores para que se recuperem e possam conviver sadiamente dentro dos seus lares e com os seus entes familiares. Reunião da Comissão de Saúde do Legislativo Paulista analisa projetos de lei e requerimentos dos 12 itens da pauta. Entre os projetos de lei aprovados na reunião está o que obriga os estabelecimentos comerciais a acomodarem produtos alimentícios em destaque para portadores de intolerância à lactose e doença celíaca, o que determina também a vacinação domiciliar em idosos e pessoas com deficiência motora, dificuldade de locomoção e doenças degenerativas. Outro que institui a campanha Abril Marrom de prevenção e combate à cegueira. Também foi aprovado projeto de lei conclusivo, aquele que não precisa ter aprovação em plenário para virar lei, que institui a Semana Estadual sobre a Esclerose Múltipla. O deputado Gil Lancaster, vice-presidente da Comissão de Saúde, falou do trabalho da pasta. 99% deu quórum. 99% esse ano passado também, ao qual nós tivemos o privilégio de presidir alguns meses também, com a ausência do deputado Celso Gigo, que estava doente. Hoje eu presidi também, com a ausência dele, que está fazendo alguns exames médicos. Então eu quero agradecer os deputados que sempre, gentilmente, descem e permanecem aqui para ajudar a votar tantos projetos importantes para a população de São Paulo. Foram 8 projetos hoje e eu tenho só que agradecer a Deus e os colegas deputados. O deputado teve um projeto de lei de sua autoria aprovado pela comissão que pede a realização de campanha de conscientização da síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré é uma doença grave que está acometendo, atacando os nervos das pessoas, nervos de um modo geral, e vem do Zika vírus, essa doença, foi descoberta há pouco tempo. Então destaque que o governo dê mais atenção na prevenção do Guillain-Barré, entre outros projetos importantes também, claro, né, dos deputados, demais deputados. Orçamento 2017. Pelo 12º ano consecutivo, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento vai ouvir as demandas locais e debater com a sociedade paulista o orçamento do Estado para 2017. O objetivo dessas audiências públicas é recolher sugestões, ideias e propostas de todo e qualquer cidadão interessado em aprimorar a qualidade dos investimentos do governo. Em virtude das eleições municipais, as audiências foram antecipadas
para o primeiro semestre. Ao todo, serão 21 audiências públicas em todas as regiões administrativas, metropolitanas e aglomerações urbanas do estado. Veja agora o calendário das audiências públicas neste mês. Dia 20 de maio, sexta-feira, às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal de Piracicaba. Previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado, sexta-feira, amanhã, sexta-feira. Franca, com tempo encoberto. A máxima chega a 28 graus. Bauru, tempo nublado, temperatura máxima chega também aos 28 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens. A máxima é de 29 graus. Marília, sexta-feira será de tempo com sol entre nuvens. Possibilidade de chuva à tarde. A máxima chega aos 28 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é ual.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.